Uber volta à pauta no Congresso Nacional, que quer rediscutir liberação do serviço no Brasil. Em Rio Claro, a utilização do aplicativo divide opiniões, principalmente entre a população, os taxistas e vereadores. Novo acidente em avenida que teve mudança de preferencial deixa ciclista ferido. É o segundo nesta semana, apesar de todas as vias estarem bem sinalizadas. Hoje tem o direito do trabalhador com a sua participação. Ligue 2111 7000. OAB e Ministério Público apuram se há planejamento para corte de eucaliptos na floresta estadual. Empresário de Piracicaba viu no projeto oportunidade que, acredite, cai bem na conta de muita gente. A comodidade está totalmente imobiliado, apenas trouxe louça e roupas pessoais. O Rio Claro Notícias começa agora. Boa tarde. Rio Claro registrou mais um acidente de trânsito na Avenida 15 da região central da cidade. Ali, recentemente, houve uma mudança de várias preferenciais para facilitar o trânsito dos veículos de resgate. O acidente aconteceu na esquina da Rua 4 com a Avenida 15. Um ciclista não respeitou o pare e acabou se chocando com o carro que seguia pela preferencial. A Maria Helena tem um comércio na esquina e viu como foi a batida. Fiquei com muita dó do rapazinho. Ele quebrou o maxilar, ele quebrou os dentes, foi terrível. Olha, a mudança da preferencial para a Avenida 15 ainda vem causando muitos problemas. Apesar de ter sido feita há pelo menos um mês, em menos de 24 horas, nossa equipe de reportagem registrou 2 acidentes e uma diferença de 3 quarteirões. Na tarde da segunda-feira, um carro que seguia na Rua 7 varou o pare e atingiu outro veículo que vinha pela Avenida 15. Com o choque, o carro acabou capotando. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente. A comerciante tem uma rotisserie nesse mesmo local há 17 anos. E depois da mudança da sinalização, já cansou de ouvir freadas e xingamentos de motoristas que passam por aqui. As pessoas ainda não acostumou que aqui é pare, que a Avenida 15 agora é a mão, né? E mesmo sendo a mão, as pessoas estão correndo muito. A mudança foi feita em toda a extensão da Avenida 15, para agilizar o fluxo dos veículos de resgate e emergência para o pronto-socorro e a Santa Casa. Todos os pontos foram sinalizados e a alteração divulgada pela Prefeitura. O que anda em falta, pelo jeito, é a atenção dos motoristas. A gente está dentro da cidade, eu acho que a gente devia de maneira a mais. A gente não está numa pista. E eles, como é a mão para eles, a Avenida 15, eles vêm com tudo. O pessoal não vê as placas para, é imprudência mesmo, né? Falta de atenção, eu acho. A Polícia Civil de Limeira prendeu o homem que confessou ter matado a estudante Sandy Andrade Santos, de 21 anos. Ela cursava engenharia na Unicamp e, segundo o relato do próprio assassino, foi abordada por ele na porta da academia e obrigada a entrar no carro. Marcelo Soares, de 30 anos, contou que dirigiu até uma trilha onde a matou com golpes de faca, que, segundo o delegado responsável, começaram ainda dentro do veículo, onde foram encontradas marcas de sangue. Cerca de 2.000 estudantes fizeram uma manifestação ontem pelas ruas de Limeira. Após o ato, uma comissão dos estudantes e também o pai da vítima, eles foram recebidos pelo prefeito Mário Botion e, em nota, a Prefeitura de Limeira disse que a maioria das reivindicações com relação à segurança feitas aí pelos estudantes são de responsabilidade de outras instituições, como a Polícia Militar, mas que a administração vai dar todo o apoio para que sejam atendidas essas questões da segurança. Ainda de acordo com o comunicado, um batalhão da Polícia Militar passará a funcionar na frente de uma das entradas da questão da Unicamp, ali, da escola da Unicamp, e veículos da PM passarão a circular diariamente ali nas imediações da universidade, sendo que contarão aí com o apoio também da Guarda Municipal. Mas uma das informações deste crime realmente é um absurdo e chama demais a atenção. O criminoso já tem passagem por homicídio e estupro.
Sobre este assunto, nós vamos conversar aqui com a diretoria da OAB de Rio Claro. Um dos diretores está comigo aqui ao vivo no estúdio, o Gesser Rony. Gesser, boa tarde. A gente quer repercutir esse assunto justamente por essa questão do Código Penal. Afinal de contas, como que um cidadão que já matou, que já estuprou, estava na rua e foi lá e cometeu outro crime absurdo como esse, covarde, e tirou a vida de uma pessoa e tirou ela da família, dos amigos, da universidade, com um futuro promissor, provavelmente? Boa tarde, Paulo. Eu acredito que a gente esbarra nessa situação na legislação em si. Não conhecemos dos autos antigos desse criminoso, mas eu acredito que ele deva ter cumprido a pena, deva ter passado por um exame antes de ter o alvará de soltura, e ele foi considerado apto a voltar à sociedade. Esse que é o grande dilema na legislação. A própria situação carcerária é falha nesse sentido. O réu deveria ser recolhido, mas também ressocializado dentro do próprio sistema prisional. O que não acontece. Existe uma ideia de ressocialização, mas de fato ela não acontece. E o criminoso, a gente já vê isso, por exemplo, quando tem aquelas questões dos... Não é indulto, né? O certo é a tal da saidinha. Vamos falar saidinha, que é o que a gente conhece popularmente, que as pessoas já saem com até dívida do próprio crime com relação a drogas, tudo, com a obrigação de cometer outros crimes para pagar essas contas dentro da relação do tráfico de drogas. E a Constituição, a lei brasileira, todo mundo fala que o Código Penal brasileiro não é ruim, que 30 anos para um homicídio é uma pena justa, tem países que nem chega a isso. O problema são as emendas que vão atenuando essa pena e colocando a pessoa de volta na rua. Isso, são as atenuantes dentro do próprio sistema carcerário. Se trabalha, tem uma redução de pena, o bom comportamento, e dependendo da situação é uma falsa ideia de um bom comportamento, como essa questão aí que a gente está lidando em Limeira. O caso mais recente de repercussão nacional também foi a do goleiro Bruno, né, que voltou. Sim. Agora, já está até com contrato fechado com uma equipe de futebol, voltou a trabalhar normalmente. Ele é um caso que chocou muita gente, muita revolta, porque, afinal de contas, foi levantado ali o envolvimento dele no crime, no assassinato da ex-companheira. Enfim, o que falta para realmente o país rever essa questão? Porque ele tem direito à liberdade? Ele tem direito à liberdade. Mais direito tinha a menina de continuar viva e fazendo o que ela tinha que fazer, estudando, a família contando com a filha lá. Eu acho que esse é o direito que tem que ser repensado em primeiro lugar. Claro. E depois o direito do criminoso. Que caminho pode ser seguido, Gesser, para a gente conseguir reverter isso aí? Mobilização popular, Câmara dos Deputados, qual que é o viés? Porque a gente reclama, se revolta, mas a gente não sabe por onde ir. É o voto, é o deputado federal, estadual que legisla. Então, na hora do voto, é importante isso, saber para quem está votando, porque o judiciário apenas cumpre o que o poder legislativo constitui, aprova. Então, esse caso do goleiro Bruno, você pode ter certeza que o ministro, no íntimo dele, não queria dar o alvará de soltura para o goleiro. Mas, infelizmente, a lei determina essa situação. Claro que temos o promotor público que possa recorrer de alguma decisão, mas, infelizmente, a nossa legislação dá margem para isso. Essa questão do Código Penal, principalmente, né, voltando ao caso de Limeira, esse criminoso que já tem essa pena agora. Ele vai ser preso. Agora ele tem os mesmos direitos de ter esses atenuantes por bom comportamento, nada, ou pela reincidência no mesmo tipo de crime, a situação dele fica um pouquinho mais complicada, vai cumprir aí pelo menos 20, 30 anos na cadeia? Não, se complica um pouco, porque a gente não sabe ao certo quando ele teve esse alvará de soltura. Ele precisaria, com certeza vai aumentar essa segunda pena dele, pelo histórico e pelo passado dele. Pela reincidência, né? Isso. O crime de onda, inclusive, também, isso, né? hediondo. Violência sexual e tudo mais. Bom, não cabe fiança, nada. Menos mal, né? Apesar da perda, a grande questão é a perda da vida humana aí. Gesser, muito obrigado pela sua participação aqui, pelas informações.
E vamos, né, de repente, uma mobilização popular com milhões de assinaturas. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas é algo que possa ajudar o país inteiro a reverter esse tipo de situação. A Constituição permite isso, essa situação. É um projeto de lei de iniciativa popular que chama? Sim. Existe um quórum mínimo via abaixo-assinado que a população pode se movimentar quanto a essa questão. Qualquer cidadão pode escrever, tem que ter uma legalidade, né? Uma orientação legal, pelo menos, né? Sim, dependendo das associações, entidades, já promovem isso para a coleta dessas assinaturas, se caso o deputado federal ou estadual ficar inerte nessa situação. Acho que vale a pena o povo se mexer aí. Gerson, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você, Paulo. Olha, estudantes interessados aí em isenção de taxa da FATEC, tem prazo acabando. A Paula Reis traz informações. Está acabando o prazo para pedidos de isenção total ou parcial da taxa de inscrição dos vestibulares das FATECs, as Faculdades de Tecnologia do Estado. O pedido pode ser feito até o dia 6 de abril, quinta-feira, às 15 horas. Os interessados devem preencher um formulário disponível no site da instituição. Será gerado um número de protocolo que tem que ser colocado no envelope junto com os documentos necessários. Os documentos também têm que ser entregues até o dia 6 de abril, das 9 da manhã às 8 da noite, na secretaria da FATEC em que o interessado pretende estudar. Para mais informações, é só entrar no site vestibularfatec.com.br. Paula Reis para o Rio Claro Notícias. Depois do intervalo, tem o direito do trabalhador e também mais polêmica em torno do Uber. Agora, o Congresso Nacional discute mudanças na lei que permite o uso. Já, já. Olha, você que está procurando emprego, meião de semana, corre atrás, tem oportunidade no Pátio de Rio Claro. O PAT tem vagas para analista de tráfego, atendente de balcão, avaliador de automóveis, consultor de vendas, cozinheiro geral, enfermeiro, farmacêutico, motorista de caminhão, passadeira de peças confeccionadas e vendedor porta a porta. O PAT fica na Avenida 3, 536, no centro. É preciso levar carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Direito do Trabalhador aqui no Rio Claro Notícias, comigo o doutor Gilberto Urola, para aquela participação que leva muita informação toda semana sobre os seus direitos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Paulo, graças a Deus. Opa! Chegando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da terceirização, porque é o tema da semana. Mas antes tem uma perguntinha do público aqui, vamos jogar para o doutor? Maria do Cervezão, doutor. Vai ficar 4 meses no seguro-desemprego. Ela quer saber, se ela pagar o INSS por conta, se vai cortar esse seguro-desemprego aí. E, complementando, ficando sem pagar o INSS, quanto tempo a pessoa fica segurada? Tem carência caso tenha pago antes? Carência tem. No mínimo 1 ano de carência. É o período de graça que a lei fala, viu? Então, 1 ano no mínimo você pode ficar sem pagar, que você não perde a qualidade de segurada. Agora, veja só, eu vou pagar o INSS e vou colocar lá um código que eu estou desempregada, porque se cortarem o seguro-desemprego, eu posso justificar, recorrer, coisa e tal. Não vale a pena, né? Se você paga e eles cortam, você poderá até reaver esse dinheiro, mas demora muito tempo. Eu, se fosse você, ficaria esses 4 meses. E conta os 4 meses da seguinte forma: da data que pediu demissão, né? Você conta 1 mês, 2, 3, 4, dali para diante, mesmo que não terminou de receber ainda, mas já deu o intervalo de 4 meses, pode voltar a pagar o INSS. Terceirização, doutor, foi aprovado, né? Foi aprovada. E agora? E agora? Até que, olha, saiu assim, nem tão ruim, né? Nem tão ruim. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Não há nada que seja ruim que não possa piorar, né? E o que fez? O Temer assinou a lei
A lei, ela até... Existia uma lacuna legal. A lei não havia lei específica sobre isso. E agora existe uma lei, né? E essa lei determina, por exemplo, a responsabilidade subsidiária. Está escrito na lei agora, né? Então, se a empresa de trabalho terceirizado não pagar o seu empregado, quem vai pagar é aquela empresa que, né, se beneficiou do serviço daquele empregado. Isso daí já está escrito na lei, isso é uma coisa boa, né? E também tem o seguinte, não é uma terceirização que pode terceirizar por resto da vida, não. São 180 dias prorrogáveis por mais 90, 270 no máximo. Ele não vai poder ficar trabalhando pela empresa terceirizada na mesma empresa tomadora, entende? Entendi. Isso é importante. Vai isso é ter importante. um giro, então. Tem um giro, quer dizer, você pode ficar de empregado da terceirizada, mas ela vai colocar você 3 meses ali e depois vai colocar em outro lugar, não é verdade? Porque se ultrapassar o prazo legal, o trabalhador passa a ser empregado diretamente daquela empresa que está se beneficiando do serviço. Então, algumas coisas boas tem na lei sim, viu? Vai ser tipo um período de experiência via terceirização. Dá para fazer um comparativo meio a grosso modo? E você usou uma palavra interessante. Na terceirização, no trabalho temporário, no trabalho de empresa terceirizada, não pode fazer contrato de experiência. É uma boa, né? Aquele negócio de 30, 60 ou 90 dias. Não pode fazer. Está escrito na lei isso, né? Já vai direto. Sim. Por quê? Porque o serviço terceirizado são serviços específicos. São serviços até mesmo, vamos dizer, até especializado. Então não precisa experimentar. Você contrata a pessoa, coloca para trabalhar sem fazer contrato de experiência, não é? E simplesmente obedecendo aos prazos legais para não ficar naquela mesma empresa por mais tempo. Quando começa? Já começou. Já está valendo. Está valendo. Foi assinada sexta-feira, publicou no Diário Oficial, edição extra de sexta-feira, dia 31, já está em vigor. Maravilha. Bom, aos poucos a gente vai repercutindo tudo isso aí, passo a passo, essa mudança na lei, resultados no mercado, se vai realmente gerar mais empregos como pretende, né, na teoria, o governo. A gente vai acompanhando tudo isso. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Previsão do tempo agora com a Fernanda Maestro. Será que continua calor ou a temperatura vai dar uma amenizada? Pode mudar entre hoje e amanhã em todo o estado por causa de uma frente fria que vem lá do Paraná e entra pelo oeste de São Paulo, onde pode chover forte ainda hoje. Aqui na região, a mudança deve ocorrer mesmo só amanhã. As temperaturas sobem bastante durante a tarde, o que favorece a formação de nuvens nesta quinta-feira. Por enquanto, muito sol e calor em Santa Gertrudes, máxima de 32 graus. Em Tirapina, a mínima é mantida durante a noite, de 13 graus, mas a tarde esquenta e a máxima chega aos 28. Em Rio Claro, mesma coisa, a máxima também sobe no meio da tarde e chega aos 29 graus. Mais polêmica e mais polêmica em torno do Uber. A gente mostrou aqui no Rio Claro Notícias que a discussão foi grande aqui em Rio Claro. Pois é, o Congresso Nacional resolveu rediscutir essa questão, colocando outras situações em pauta. Uma das opções é tornar o serviço transporte público. A sessão foi conturbada e sobrou bate-boca entre os parlamentares. Opositores e apoiadores do aplicativo debateram sobre a legislação nacional que regulamenta o serviço. Estão jogando o país para a Idade da Pedra, para a Idade Média. Ninguém é contra a modernidade. Essa conversa, os meus e os dele. Para com essa besteira. Perdeu no voto popular, cala a boca! Mesmo assim, a emenda do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, foi aprovada. Se o texto for aprovado no Senado e sancionado pela Presidência da República, caberá a cada município autorizar ou não o funcionamento do Uber. A principal mudança é que o aplicativo será categorizado como serviço público. Sendo assim, terá que cumprir obrigações e pagar impostos como outros profissionais do ramo, os taxistas, por exemplo. O Vail acredita que essa é a melhor decisão. Ele é taxista há 20 anos e afirma que a concorrência com o serviço online é desleal. Eu acho que existe espaço para todo mundo, desde que eles também sejam, que paguem também as mesmas taxas que nós pagamos. Se entrar em vigência, a emenda fará com que cidades como Rio Claro fiquem sem o serviço. Por aqui, uma lei aprovada no ano passado proíbe a atuação do Uber. A
A decisão em Brasília dividiu opiniões entre os vereadores. Ou seja, agora o Uber, para eles poderem ser regulamentado, ele terá que andar com chapa vermelha na cidade. Então perde-se o objeto dele, né, que é da população poder escolher o seu transporte individual, se eles querem táxi ou se eles querem Uber. Deixar para o município a decisão como algo benéfico, porque cada município tem sua realidade, tem sua demanda. Não existe espaço para todo mundo. Inclusive para o Uber, para o táxi, para o transporte coletivo, os ônibus. Então isso com certeza tem espaço no município sim, a gente tem que regulamentar, fazer as adequações de acordo com a nossa realidade. Temos que analisar todos os pontos que existem para ser votada essa lei, com regras para daqui para frente surgir a nova categoria que é o Uber na nossa cidade, que hoje é proibido. Apesar da proibição no município, o Rio Claro Notícias mostrou nesta semana que usuários estavam utilizando o aplicativo na cidade. Na última segunda-feira, deu entrada na Câmara um projeto que pede a revogação da lei de 2016. O assunto foi polêmico, movimentou manifestantes e terminou com bate-boca entre os vereadores. O Brasil e quem não é. Presidente, o senhor já... Então, o Rio Claro não perdeu o Brasil. Presidente, o senhor... Não é porque eu quero um negócio que eu acho que é melhor para mim, que eu acho que eu pus na minha cabeça, veio a pessoa que eu tenho que ser daquele jeito. A Câmara tem condições de discutir isso, mas vamos discutir com normalidade. Antes não se via muitos debates aqui na Câmara de Rio Claro. Era sempre uma ideia muito parecida com a outra. Então eu acredito que se a Câmara não estiver na preparação, na maturidade de se debater, a Câmara vai ter que começar a aprender. Para garantir uma discussão mais apurada, o vereador Ives Carbinati pretende propor a criação de uma comissão especial de análise. E não adianta cada um defender um lado, a gente tem que expor o que é coerente. Vamos fazer essa comissão, chamar o máximo de pessoas possíveis para estarem cientes da situação, o que é o Uber, o que a gente vai estar aplicando, o que a gente vai estar trabalhando. Depois do intervalo, vamos falar da preocupação da OAB e do Ministério Público para o corte, com relação ao corte de eucaliptos da floresta estadual. E também o projeto de casa container, imagina morar num desse aí, ó. Tem até sacadinha chique, cadeirinha lá fora, ai que beleza. 12h57 agora. Olha, a OAB de Rio Claro e o Ministério Público aqui da cidade também estão acompanhando de perto a proposta do corte de eucaliptos de uma área da floresta estadual Edmundo Navarro de Andrade. A preocupação maior ali dos órgãos com relação a isso é porque o corte está previsto no plano de manejo. Mas será que as árvores serão repostas? No mês passado, a Fundação Florestal anunciou o corte de 100 hectares da floresta estadual. Em conjunto com o Ministério Público, a OAB tem se mantido em alerta a respeito do corte desde o ano passado. Nós recebemos a notícia de que, através da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que teria um corte de 100 hectares na floresta aqui na FEENA. Isso é aproximadamente 5% da área total da floresta. Nós fomos contra esse corte porque o manejo ele tem que ter um planejamento sobre qual é o impacto ambiental que isso vai causar na floresta. Também teve, por parte do Ministério Público, uma recomendação administrativa de que o corte não fosse feito. Houve uma pressão popular no final do ano passado e esse corte foi suspenso. Agora nós estamos aguardando um posicionamento claro, nós sabemos que o manejo é necessário, nós não somos contra o manejo, mas sim que ele seja feito de forma planejada para não prejudicar a floresta e nem a população rioclarense. Essa madeira seria vendida para cobrir despesas com folha de pagamento e valores atrasados ao funcionalismo público do Estado. Situação também questionada pela OAB. Mas essa verba proveniente do corte deveria ser investida na própria Fundação da Floresta. Ano passado nós encaminhamos um ofício para a Secretaria do Meio Ambiente Estadual, cobrando um planejamento e respostas do porquê que esse corte deveria ser feito, como deveria ser feito, e quais as consequências e qual o destino da verba. Nós não obtivemos resposta. O secretário falou que tem. Agora, em que talhão que é? Em que estágio de desenvolvimento que está esse subbosque? Que espécies de eucaliptos que estão previstas de serem cortadas? Então, eu acho que o que precisa mesmo é ter mais clareza nessas informações, colocar para a população de uma forma geral o que é de fato que vai acontecer e os técnicos analisarem. Não tem segredo.
Para que haja esse corte, é preciso um plano de manejo da área prevista. O problema é que o último foi realizado em 2005. Depois de 12 anos, né, as pesquisas elas continuam, mas assim, no papel, a avaliação, a revisão, ela não foi feita. O inventário florestal, que é super importante para você saber o corte, que tipo de corte, quais talhões e assim por diante, dentro daquela zona prevista. E sem esse mapeamento, o impacto da ação pode ser prejudicial à floresta. É um manejo sustentado. Então você pode retirar o eucalipto da floresta, desde que seja de forma sustentável. E como que é isso? Você tem técnicas específicas já indicadas no plano de manejo, você tem zonas próprias para essa retirada. O duro é a gente saber se essa previsão está dentro dessa zona de manejo florestal, mas não só isso também, você tem que ter o replantio. Esse manejo deve ser seguido também de um termo de responsabilidade do replantio das áreas que vão ser devastadas, porque a gente já tem notícia que o manejo foi feito anteriormente, que houve corte e não foi feito o replantio da maneira que deveria ter sido feita. Então essa é mais uma cobrança que a gente faz para que haja o replantio, que se assuma uma responsabilidade com o replantio das áreas onde possivelmente vão haver o corte. Nós entramos em contato e a Fundação Florestal respondeu que vai fazer o manejo na floresta estadual, o corte dos eucaliptos. Não existe um prazo, uma data definida para que isso ocorra, mas que vai sim respeitar todas as regras do plano de manejo, só que é um plano de manejo antigo, como a gente mostrou na reportagem, mas segundo a Fundação Florestal, todos os critérios necessários serão respeitados. Vamos falar de ideia agora, ideia legal? Um empresário deu uma passeada lá pela Europa e trouxe um projetinho para Piracicaba. Projetinho é modo de dizer, porque é uma grande ideia e deu trabalho, só que o resultado é extremamente curioso. Acompanhe na reportagem de Thaís Nascimento e Adriano Santos. Com cerca de 400 mil habitantes, Piracicaba é uma das principais cidades da região. E com tanta gente, o mercado imobiliário por aqui oferece várias opções para quem procura facilidades na hora de alugar. E foi pensando em um público mais rotativo, como os estudantes, que esse empresário resolveu trazer uma ideia da Europa para o interior paulista. A gente foi fazer um passeio lá na Europa, lá especificamente em Amsterdã, e a gente foi conhecer um condomínio lá de containers, onde tem 1000 kitnets dessas feitas em container, onde eu tive o prazer de conhecer, entrar, e aí eu gostei da ideia e trouxe para o Brasil. A ideia principal foi fazer para locação para estudante, como você falou, mas por incrível que pareça, hoje metade que está aqui é tudo profissional liberal. Pessoal que vem trabalhar aqui em Piracicaba, nas grandes empresas, né, que tem aqui, e de vez de ficar em hotel, por exemplo, estão ficando aqui com a gente, que sai muito mais em conta. O desenvolvimento do projeto teve a ajuda de engenheiros e arquitetos para que o local ficasse estruturalmente seguro e também agradável para os futuros moradores. A base é toda feita de concreto para sustentar os containers, que foram reciclados. E seguindo essa ideia, muitos materiais aqui foram reutilizados. E com a instalação de tanques de captação de água da chuva, a economia ajuda no custo. Tratamos engenheiro, arquiteto e fizemos a melhor divisão que a gente achou lá dentro, que é uma cozinha, sala, banheiro e um quarto. Cada apartamento tem 28 metros quadrados, então não é nem grande nem pequeno. Para uma pessoa está no tamanho ideal. Com investimento de R$1 milhão, a ideia de construir apartamentos dentro de containers tem dado mais do que certo. A alternativa tem agradado tanto quem busca opções de locação na cidade que o idealizador do projeto já tem planos para expandir. Hoje nós temos 28 apartamentos prontos, tá? Nós temos 20 locados e depois nós vamos fazer mais 2 prédios com mais 40. Então vai ficar um total de 68 apartamentos. O Edmar foi um dos primeiros moradores. A praticidade e o preço foram os principais atrativos para se mudar. Amigos lojistas aqui, vim perguntando quando vim recentemente trabalhar aqui na região de Piracicaba. Aí eles me indicaram, falaram que estava fazendo esse condomínio, que era uma coisa muito nova. Eu fui estudar sobre o condomínio e eu vi que era uma boa ideia aqui. Com 28 apartamentos, a maioria tem um quarto, sala, cozinha e banheiro.
Todos eles são mobiliados com móveis e eletrodomésticos, além de oferecer serviços como internet e TV a cabo. A comodidade de estar totalmente mobiliado, apenas trouxe louça e roupas pessoais e o deslocamento de fácil acesso. De fácil acesso aqui, eu estou perto do centro, perto de estradas e me atraiu muito sobre isso daí também. É isso, por hoje é só, às 10 horas da noite você acompanha a nossa segunda edição. Fique agora com um Jogo Rápido. O Samir já está se posicionando para trazer as notícias do esporte para você. Ao vivo, volto amanhã, 12h30. Até lá, tchau.